Vai lá, Giovanni. A chamada de Abraão. A fim de salvar a humanidade, Deus levanta do meio de uma geração idólatra e feticista um homem chamado Abrão. Pronto, até aí. Nós vamos usar partes, nós não vamos ficar lendo todo esse material, porque senão eu roubo de vocês a experiência de vocês estudar em casa. Porque você fala assim, quando eu for na aula o pastor vai ler. Então nós vamos pegar alguns tópicos que nos chamam mais a atenção. Ó, Deus exige fé e fidelidade a Ele. E o primeiro de tudo isso se deu no próprio Abraão, que passou a ser chamado pai da fé. Então, deixa eu tentar explicar um negócio para vocês. Vamos lá no Gênesis. Para nós entendermos isso aqui, nós vamos no Gênesis. Vamos lá, para nós entendermos o chamado de Abrão ou Abraão. Nós vamos lá no Gênesis. O que diz no Gênesis 1:1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Só isso? Um só. E o 2? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Certo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele pairava sobre a face das águas. Mas já existia alguma coisa ou não? Sim. Então, o primeiro missionário de missões foi quem? Espírito Santo. O Espírito Santo. Por quê? Ele pairava. Essa ideia no hebraico quer dizer o quê? Quando uma galinha, ela junta os ovos. Então, quando ela junta os ovos, ela está aquecendo. E é a parte do quê? Aquele aquecimento vai fazer o quê? Gerar vida, e os pintinhos vão lá dentro começar a quebrar para sair. Então, esse pairar dá a ideia do quê? O Espírito Santo estava gerando a vida. Então, o Espírito Santo é ele que trabalha. Que sabe, muitas pessoas dizem assim, mas meu marido não é cristão, mas meu filho não é. Mas o que é isso? Ele está pairando, ele está gerando, ele está trabalhando, ele está desenvolvendo. Então o Espírito Santo está trabalhando, porque o papel dele qual que é? Em João 16, convencer o homem do juízo, do pecado e da justiça. Então ele paira para convencer, certo? Vamos lá, aqui nós temos 3 coisas importantes. Gênesis 1:1, nós temos uma sexta-feira. Gênesis verso 1:2, nós temos um sábado. E Gênesis 1:4, nós temos um domingo. Por quê? Foi o que aconteceu com Jesus. Vai, lê aí. 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é uma terra, sim ou não? A terra seca que Isaías diz. Que foi enobrecida. Tá? Continua. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O que é essas trevas? A morte. Vai lá. 4. 4 ou 3? O verso 4. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. O que é a luz? A ressurreição. Então nós temos no Gênesis aquilo que aconteceu com Cristo. O missionário, que nós estamos estudando missiologia, ele tem 4 desafios. Primeiro, isso aqui, quando está falando, é o coração do homem, tá? Primeiro, informe. O coração do homem mundano está o quê? Informe. Ele está o quê? Vazio. O coração do homem está o quê? Em trevas. Certo? E está o quê? O abismo. Certo? Então o missionário, ele tem que gerar o quê? Porque todos nós somos missionários. Nós não estamos estudando só missionário que vai.
Então, quando você encontra o coração de um homem, vai estar sempre o quê? Informe. Você tem que levar o que para ele? Forma. Ele está vazio, você tem que fazer o que com ele? Encher da palavra. Ele está em trevas, você tem que levar o que? Luz. Ele está no abismo. Que abismo é esse? O abismo das falsas doutrinas, das seitas, das falsas religiões. É esse modo que está o coração do homem. Então, um missionário, que somos todos nós, temos esse papel aqui, ó, de levar para o coração do ímpio e transformar isso aqui, ó. Então, missões começa eu entendendo o que o outro está sofrendo. E todos os homens sofrem do que? Da mesma patologia. Qual que é? O pecado. Então, se todos os homens sofrem da mesma patologia, então eu entendo como nós temos que levar para ele. Então, eu entendo como está o coração do mundo. Destruído, destronado. Só que era para ser o segundo missionário, quem? Adão. Ele era para ser o segundo. Porque quem era o primeiro? Quem é o primeiro? O Espírito Santo. Ele era para ser o segundo missionário. Mas o que Deus determinou para ele? Porque ele não foi criado perfeito. Nossa, como assim, pastor? Perceba que a Bíblia diz segundo a imagem, não primeira imagem. Segundo a imagem, parecido. Lembra, mas não era perfeição. Ele ia alcançar a perfeição se ele tivesse comido da árvore da vida. Porque se ele come da árvore da vida, ele não ia morrer. Então ele ia pregar para todas as nações. Eternamente, para as nações se convertessem, comer da árvore da vida. Só que ele fracassou. Isso faz uma alusão ao reino milenar também? Tese. Ele fracassou. Só que, outro dia eu vou ensinar para vocês. Todas as vezes que alguns teólogos falam sobre quando Jesus disse: eis-me aqui, envia-me a mim, eles vão usar o que? Isaías, não é? Mas o pressuposto não é Isaías. Começa em Jó. Outro dia eu ensino para vocês isso aqui. Mas fala, pastor, agora que deu. Parar no meio. Fala o seguinte, pastor, ensina aí. Jó, Prega domingo. olha lá, Jó 9, 32. Vai ter que pregar domingo. Eu sou muito fofoqueiro, eu falo muito segredo. Vai ter que pregar. Então todas as vezes que nós queremos entender essa ideia de Cristo, nós vamos aonde? Em Isaías. Vai lá, Jó 9, 32. Vem. Porque ele não é homem, como eu, para eu lhe responder, para nos encontrarmos em juízo. Não há entre nós arbítrio, para pôr a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei e não o temerei. Pronto. Sabe o que Jó está querendo dizer? Como que eu vou tratar com Deus? Como que eu vou chamar ele no juízo? Não tem como. Mas se eu tivesse um missionário, se eu tivesse alguém entre eu e Deus, ele está querendo dizer assim: cadê o Salvador? Aí, quando Jó fala isso aqui, porque você vai ver, o primeiro livro a ser escrito é de quem? Jó. O primeiro patriarca foi Jó. Então, quando Jó faz essa interpelação a Deus, aí tem a conversa na divindade. Quem irá por nós? Aleluia. Faz sentido. Lógico que faz sentido. Você vai ver o 9. Vai lá, Isaías 9, 6, 9. Então, a resposta de Isaías 6, 9 é a resposta de Jó. Por quê? Só que o primeiro missionário, ele era o quê? Espiritual. Então, o segundo missionário tem que ser o quê? Carnal. Então, o espiritual, ele nos convence. O carnal nos salva, que vem carne.
Vai lá, Isaías 9, 6. Não, Isaías 6, 8, perdão. Isaías 6, 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isso aí é o próprio Jeová usando a boca do profeta. Só que como eu provo isso na Bíblia? Agora, olha o 9. E ele disse: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes e em verdade, mas não percebeis. Olha isso, continua. Engorda o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos, para que não venha ver com os olhos. Lembra do Evangelho? Tendo ouvido, não ouviram, tendo os olhos, não enxergam. Pega aí, Mateus 13, 14. Mateus 13, 14. Olha, Mateus 13, 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ô, glória! ouvindo, ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Você consegue dar uma glória a Deus aí? Hã? Então, por isso que Jesus é o último Adão. Porque o primeiro era para ser o missionário. O segundo era para ser o missionário. O primeiro é o Espírito Santo. E ele fracassou. Aí Jesus veio. Então, a missões começa quando? Quando Adão desobedece. Só que agora Deus vai chamar quem? Abraão para ser o pai da fé. Só que, como nós acabamos de ler, Abraão ele foi criado em uma família que seu pai fazia o quê? Nicho de Deus. Como é o nome do pai de Abraão? Terá. Quase. Então ele fazia deuses. Aí nós vamos perceber, que nós aprendemos na aula passada, que Deus, não é que Deus tem uma fissura por Israel, esqueceu as outras nações. Deus falou com vários homens. Enoque andou com ele. Deus vem falando assim. Matusalém. Enfim, Deus vinha falando com vários homens. Por que Abraão é o pai da fé? Exatamente. Só que por quem veio a lei escrita? Por Moisés, não foi? Só que a lei não veio primeiro para Moisés. A lei veio primeiro para Moisés escrita. Mas pega aí, ó, na sua Bíblia. Abraão deu dízimo, foi? Não é isso aí não. Gênesis 14, 13. Olha que interessante. Gênesis 14, 13. Olha o que nós vamos enxergar em Gênesis 14, 13. Leia aí, por favor. Então veio um que escarpa e contou a Abraão. Ou que escapara. O hebreu. Ele habitava... Espera aí, Abraão, o Hebreu. Existiam os hebreus? Não. Então Abraão foi chamado o primeiro hebreu. Então a promessa é dele. Mas por que ele tem essa promessa? Agora vamos lá, Gênesis 26, 5. Gênesis 26, 5. Então a promessa, a lei, perdão, foi dada escritamente primeiro para quem? Para Moisés. Mas teve um que já recebeu a lei. Então Moisés não foi o primeiro a receber a lei. Foi o primeiro a receber a escrita. Tá bom? Mas quem foi o primeiro a receber? Leia, por favor. Giovanni. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Espera aí. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz. O que mais? E guardou o meu mandato. E guardou o meu mandato. Os meus preceitos
preceitos, e os meus preceitos, os meus estatutos os meus estatutos e as minhas leis. e as minhas leis. Pronto, que lei era essa? Aquilo que Deus deu para Moisés. Então, a ideia de Deus nunca foi escrever, dar a lei em tábuas, e sim aonde? No coração. Até então que Davi falou o quê? A tua palavra, a tua lei, os teus estatutos, os teus preceitos, eu guardei no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia. Deus abençoe. No caso